Bom dia. Bom dia. Gente, à medida que vocês forem chegando, vai dando bom dia, tá bom? Para eu saber quem é que tá aí. Luiz, Wesley. Vamos ver quem vai chegar mais para a gente poder iniciar nossa aulinha de hoje. Vocês viram a matéria, gente, lá no sistema? Deixa eu ver se tem alguém com dificuldade aqui. Cadê o resto do povo, gente? Só o Wesley e Luiz comigo? O pessoal tá dormindo, será? E aí, Luiz, bom dia. Gente, vocês viram a matéria que eu postei para vocês ontem? Lá no sistema. Vocês me escutam? Escutam. Eu perguntei se estava todo mundo dormindo, o Wesley falou, forte possibilidade. É. Uai, gente, eu vou começar então. Vou dar mais 2 minutos para poder ver se alguém mais chega. Se alguém mais chega, e aí eu vou começar. Ok para vocês? Porque já são 7h42. Nem a Bárbara? Cadê a Bárbara? Cadê a Joelma? A Ana? A Rose, a Tati? Iago? Tá faltando gente demais, uai. A Bárbara 7h30 é difícil. Mas ela vai na aula, ela tá lá na minha aula 7h30. Ah, gente. Só observo. Gente, vamos começar então. Eu vou desabilitar, tá? Vou desabilitar aqui o microfone do Wesley. Não, do Wesley já tá aqui, do Luiz. A Ana Paula entrou. Então vamos lá, gente. Vamos começar então nossa aulinha. Espero que todos vocês tenham visto o nosso material lá no sistema. Eu vou postar para vocês depois o fluxograma, tá? Como eu tenho feito em todas as nossas disciplinas, né? Em todas as nossas matérias, todos os nossos conteúdos. E a gente vai estudar hoje uma obrigação, né? O cumprimento de sentença de uma obrigação, que é um pouquinho diferente dos que a gente tinha estudado até o presente momento, que é o cumprimento de sentença das obrigações de fazer, né? Eu tinha passado de para casa para vocês na nossa última aula, para que vocês estudassem a obrigação de fazer, para que vocês lembrassem o que é uma obrigação de fazer. Alguém fez para casa?
Dos 3 que estão aqui comigo? Agora? Alguém fez para casa? Vou esperar vocês me responderem. Não, né? Pois é. Então, gente, o que é obrigação de fazer? Quando eu falo em obrigação de fazer, eu estou falando em uma prestação de um serviço, tá? Vocês confundem muito, e aí eu acho que é importante a gente destacar isso. Vocês costumam confundir muito obrigação de fazer com obrigação de entrega de coisa, tá? Obrigação de fazer, gente, é a prestação de um serviço, né? Entrega de coisa é quando você tem o objetivo de pegar uma coisa e dar para outra pessoa, e entregar essa coisa para outra pessoa. Então, são obrigações diferentes. Uma das coisas que mais confunde vocês, imagino, né, que o Daniel, aquela aula que ele deu para vocês aí no início do semestre a respeito das obrigações e tudo, ele destacou bastante isso. Vocês confundem muito a questão relativa a medicamento, né? Vocês acham que medicamento, por exemplo, é obrigação de entrega de coisa. Não é, gente, é obrigação de fazer, tá? Uma outra coisa que eu também, assim, encontro muito em prova e que tá errado, às vezes vocês colocam obrigação de fazer a coisa certa. Gente, ou a obrigação é de fazer, tá? Que é a prestação de um serviço, ou a obrigação é de coisa, que aí é dar, entregar ou restituir. Não tem jeito da gente ter as duas coisas, né, na mesma obrigação. Então, pelo amor de Deus, tá? Se eu ver na minha prova obrigação de fazer coisa certa é 0, tá bom? Ou obrigação é de fazer, ou obrigação é de coisa. Não tem jeito de ser as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, gente, se tiver muito rápido, vocês me interrompem, tá? Vocês falam se tá rápido e tudo, tá tranquilo, gente? Ou tá muito rápido? Tá bom. Então, beleza. Aí, gente, o que acontece? No caso das obrigações de fazer, vocês já estudaram lá no direito das obrigações que é possível que a gente tenha duas modalidades de obrigação de fazer, né? A gente tem a obrigação de fazer infungível, que é o que a gente vai estudar hoje, né? O cumprimento de sentença desse tipo de obrigação. E a gente tem a obrigação de fazer fungível. O que é fungível e infungível? Infungível, gente, é insubstituível, tá? É aquilo que somente aquela pessoa pode praticar. É o ato que somente ela pode praticar, né? É a prestação de serviço que apenas ela pode fazer. Então, para mim, quando eu contrato uma obrigação de fazer infungível, para mim é mais importante que aquela pessoa preste o serviço do que o serviço seja prestado, enfim, tá? Me importa mais o serviço daquela pessoa especificamente do que qualquer outra coisa. Olha só, é o caso, por exemplo, né? Vocês vão fazer, lógico, né? Quando vocês se formarem, se Deus quiser, toda essa pandemia vai ter passado. Na verdade, vocês estão agora no 5º período, então vocês têm aí mais 2 anos e meio pela frente de curso, tá? Isso tudo vai ter passado, se Deus quiser. Aí, gente, vocês vão fazer uma festa de formatura, não é verdade? E vocês vão contratar serviços específicos para essa festa de formatura. Por exemplo, vocês podem contratar uma banda. E como vocês estão muito felizes de ter se formado, vocês contratam quem que vocês querem que cante aí na formatura de vocês? Vou esperar vocês responderem. Qual banda, qual cantor que vocês querem que cante? Hein, gente? Wesley, você como representante de turma, qual que é o cantor que vocês querem que cante aí na formatura de vocês? Vou esperar você me responder. Essa parte é com a Bárbara, mas a Bárbara não tá aqui, então você é procurador dela? Você é procurador dela? E aí? Vamos supor, então, que vocês contratem, por exemplo, o Wesley Safadão, tá?
para poder cantar. Vamos na hora das lives, coloca o Jorge Mateus. O Jorge Mateus, tá? Então, vocês contratam a dupla Jorge e Mateus para poder cantar na formatura de vocês, né? Vocês ficaram muito emocionados com a live que eles fizeram agora no último sábado, durante a quarentena, e aquilo ali, então, fez com que vocês contratassem ele, ok? Beleza, perfeito. Gente, quando você contrata um cantor, uma dupla específica para poder cantar num evento como esse, vocês querem que cante qualquer pessoa ou só serve para vocês se aquela dupla específica que cantar? Só serve se for aquela dupla específica, gente. Não serve qualquer outro cantor, não serve qualquer outra, né, outra dupla, por mais qualificada que seja. Só serve o Jorge Mateus. Então essa, gente, é uma prestação de serviço que eles vão fazer e essa é uma obrigação infungível, tá? Se não forem eles, não serve outra pessoa, não dá para substituir. Aí vamos supor que a Ana, né, ela contrata um determinado salão específico e ela, dentro desse salão específico, ela pega um determinado maquiador e cabeleireiro para arrumá-la para o dia da formatura dela. Serve outra pessoa ou só serve aquela pessoa específica que ela está contratando ali por conta do serviço daquela pessoa, né? Só serve aquela pessoa específica por conta, gente, da peculiaridade do serviço, tá? É a mesma coisa de tatuagem, né? Normalmente, quando vocês, né, quem gosta de tatuagem e tudo, quando vocês vão fazer uma tatuagem, vocês procuram um tatuador específico. Vocês não procuram qualquer pessoa, entrega um desenho para ele e fala assim, faz aí. Não faz. Vocês já viram diversos memes aí na internet, não viram, gente? Do tatuador tentando desenhar lá um dragão, aí vai desenhar um burrinho, não sei, imagina a situação, né? Não dá, tá? Vocês contratam uma pessoa por causa da peculiaridade do serviço. Vocês vão contratar, por exemplo, um pintor para poder pintar um quadro artístico de vocês. Vocês não vão virar e falar assim, ah, não, o seu Zé, ele pinta aqui, ele é pintor de parede, então já que o seu Zé pinta a parede, ele vai conseguir pintar o quadro também. Não vai, gente, né? É um serviço, gente, específico, é um serviço especializado. Você está contratando aquela pessoa por conta do renome daquela pessoa, tá? Diferente do que acontece nas obrigações de fazer fungíveis, em que para mim, gente, não importa quem está praticando o ato, e sim que o ato seja praticado, tá? Se eu contratar, por exemplo, uma empresa para poder pintar aqui o meu apartamento, para mim vai importar se ela mandar o Antônio um dia, no outro dia ela vai mandar o João, no outro dia ela vai mandar o José, no outro dia ela vai mandar o Joaquim. Para mim importa, gente. Quem que ela vai mandar? Não, né? É um serviço que, embora seja, né, assim, não é qualquer pessoa que faz, porque pintura, né, gente, é uma coisa chata de fazer. Eu já tentei fazer pintura numa parede, no final das contas eu queria jogar a parede, eu queria jogar a tinta na parede, passar o pincel, porque eu já não estava aguentando mais, né, pintar, mas não é um serviço de alta complexidade. Você não precisa de contratar uma pessoa específica para poder fazer a pintura, tá? Pintar uma parede não é um serviço de alta complexidade. Então, é uma obrigação de fazer fungível. Pode ser substituída, né, por outra pessoa. O que me importa nas obrigações de fazer fungíveis, gente, é que o ato seja praticado. E não especificamente que uma pessoa, né, especializada pratique aquele ato, tá? Deu para vocês entenderem, lembrarem a diferença de um para o outro? Sim. Então, ótimo, tá? Aí, o Sérgio também entrou agora. Seja bem-vindo, Sérgio. E aí, o que acontece? Nisso tudo, gente, se uma obrigação de fazer é descumprida, e aí vocês já estudaram isso lá com o professor Daniel, né? Quando vocês viram direito das obrigações, existe um procedimento, tá? Para poder tentar forçar o devedor, que seria aquele prestador de serviço que deixou de cumprir a obrigação, a cumprir aquela determinada obrigação. Então, a matéria que a gente vai estudar hoje é exatamente como se dá esse procedimento,
né, de cumprimento de sentença, quando você tem um título executivo judicial de uma obrigação de fazer, hoje especificamente uma obrigação de fazer infungível, quando não há o cumprimento dessa obrigação. Então, nossa matéria hoje é essa. Eu disponibilizei um material para vocês, né, lá no sistema, e vou disponibilizar para vocês também. Provavelmente hoje já devo colocar para vocês lá no YouTube. Essa aula está sendo gravada, né? Eu vou colocá-la no YouTube assim que nós terminarmos. E eu vou subir para a aula também o esquema, tá? Porque eu acho que o esquema ajuda bastante vocês. Bom, regrinhas gerais com relação à questão do cumprimento de sentença, né? Isso de forma geral, gente. Aonde estão dispostas as regras relativas ao cumprimento de sentença? Artigo 536 e artigo 537, tá? A obrigação de fazer, gente, ela tem uma peculiaridade, né? O cumprimento de sentença dessa obrigação de fazer. Antes de mais nada, é possível a gente fazer o cumprimento de sentenças das obrigações de fazer de forma definitiva ou de forma provisória, tá? É possível o cumprimento provisório de sentença? Sim, desde que enquadre naquelas regras do cumprimento provisório de sentença, ou seja, que haja um recurso em trâmite e esse recurso tenha sido recebido apenas no efeito devolutivo, tá? E aí, obviamente, que o exequente, né, ele dê início a esse cumprimento de sentença e ele pague a caução, tá? Mas é possível, então, no caso das obrigações de fazer, é possível que a gente dê início a esse cumprimento, tanto de forma provisória quanto de forma definitiva, tá? O fato é o seguinte, nós temos um título executivo judicial, né? Afinal de contas, é um cumprimento de sentença. E a gente tem uma peculiaridade aí, sim, em relação a esse cumprimento de sentença das obrigações de fazer. Qual é a peculiaridade, professora? O cumprimento de sentença nas obrigações de fazer, tá? Tanto fungíveis quanto infungíveis, infungível que é a nossa matéria de hoje, quanto nas obrigações de não fazer, quanto nas obrigações de entrega de coisa. Esse cumprimento de sentença, gente, ele pode ser feito de ofício pelo juiz ou por iniciativa do exequente, tá? Então, é o primeiro caso que vocês estudam comigo, né? Em que o cumprimento de sentença pode ser feito de ofício pelo juiz. Isso é muito importante, tá? Até agora, né, os cumprimentos de sentença, todos que nós estudamos, todos eles dependiam da iniciativa da parte, né? No caso do cumprimento de sentença, vamos retomar. Cumprimento de sentença por quantia certa pode ser por iniciativa do devedor ou por iniciativa do credor, mas sempre das partes. Cumprimento de sentença de alimentos provisórios, né, ou de alimentos definitivos, no caso, dos alimentos urgentes, né, gente? Ou dos alimentos não urgentes, também cabe ao exequente, tá? Dar início a esse cumprimento de sentença. Nós vimos, inclusive, que nem o Ministério Público pode dar início a esse cumprimento de sentença. No caso do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública também, somente o exequente pode dar início, não é feito de ofício. E o primeiro caso que a gente viu, que a gente está vendo, em que é possível que o juiz dê início de ofício a esse cumprimento de sentença, é no caso das obrigações de fazer. Então, é possível, nas obrigações de fazer, fungíveis e infungíveis, nas obrigações de não fazer ou nas obrigações de entrega de coisa, tá? É possível que o cumprimento de sentença se dê aí, tanto por iniciativa da parte, quanto de ofício pelo juiz, ok? Então, são peculiaridades. Isso é muito importante, tá? Mais uma vez, muito importante. E aí, gente, como é que é o processamento, então? O exequente, né, ele faz uma simples petição, tá? Dando início a esse cumprimento de sentença, ou o juiz intima já, né, de ofício, a parte executada, o devedor, para poder cumprir a obrigação, tá? Outra peculiaridade a respeito desse procedimento de cumprimento de sentença: não há prazo para cumprimento da obrigação previamente estabelecido pelo Código de Processo Civil. Uai, professora, vai cumprir a obrigação em qual prazo? No prazo que tenha sido fixado no título. Isso é muito importante também, viu, gente? Então, vamos supor que o juiz, na sentença, tenha fixado, gente,
um prazo de 15 dias, tá? Para que um pintor que vocês chegaram a fazer contato com ele através de WhatsApp, vocês não chegaram a fazer um contrato, né? E aí, por isso que vocês tiveram que ingressar em juízo e pedir o cumprimento dessa obrigação, dando início a um processo de conhecimento exatamente para poder formar um título executivo judicial, porque vocês não tinham, né, um título executivo extrajudicial. E aí, então, o juiz decide, sentencia o processo, condenando esse pintor, tá, a pintar esse quadro, né? Esse quadro artístico. E aí ele fixa, gente, na sentença, o prazo de 15 dias para que este pintor pinte esse quadro artístico, tá? Então, qual que vai ser o prazo que eu vou ter, no caso, né? Se eu for a devedora, se eu for o pintor, qual que é o prazo que eu vou ter, eu como executada, para poder cumprir essa obrigação? 15 dias. Então, isso também é muito importante, é uma peculiaridade diante de tudo que nós estudamos. Até o presente momento, nós vimos que a própria lei, o próprio Código de Processo Civil estabelecia um prazo para que houvesse esse cumprimento de sentença, não é verdade? No caso de cumprimento de sentença por quantia certa, por iniciativa do credor, 15 dias. No caso de cumprimento de sentença de alimentos urgentes, 3 dias para pagar, para poder justificar a impossibilidade ou comprovar que fez o pagamento. No caso, gente, do cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública, 30 dias para querendo apresentar impugnação. E, no caso das obrigações de fazer, gente, não há prazo estabelecido em lei. Então, esse prazo ele vai ser fixado pelo título executivo, tá? Isso é muito importante também, anotem isso. Bom, então, esse executado ele vai ser intimado, tá? Para poder cumprir a obrigação no prazo fixado no título. Ei, Alisson, seja bem-vindo. No prazo fixado no título. Devidamente intimado, gente. E aí esse prazo, né, vai variar de acordo com aquilo que foi estipulado no título executivo judicial, tá? Não tem um prazo pré-estabelecido em lei. O executado, então, devidamente intimado, gente, percebam que essa obrigação é uma obrigação personalíssima, então, a princípio, apenas o executado que pode cumprir a obrigação, tá? Então, ele devidamente intimado, ele tem algumas saídas, ok? Ele pode cumprir a obrigação. E aí, se ele cumpre a obrigação, gente, extingue-se, né, o cumprimento de sentença em virtude do cumprimento da obrigação. Ele pode ficar inerte, e aí essa inércia a gente vai ver como é que vai ser o procedimento, tá? Como ele pode, transcorrido o prazo de pagamento voluntário, gente, né? Depois que passar o prazo estipulado no título para o cumprimento da obrigação, ele pode, em 15 dias, aí sim, porque esse prazo é um prazo fixo, né? O prazo de impugnação, apresentar impugnação, tá? Então, devidamente intimado, o executado ele tem algumas saídas, né? Ele pode, gente, tanto no caso devidamente intimado, ele pode cumprir a obrigação, extingue esse cumprimento de sentença, ele pode ficar inerte. Nesse caso da inércia, nós vamos ver como é que vai ser o procedimento, ou ele pode, né, transcorrido o prazo para cumprimento voluntário da obrigação, aí nesse caso, então, ele pode, depois desse prazo, oferecer a impugnação, apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença. Vamos então para a hipótese de que ele fique inerte, tá? Se por um acaso ele ficar inerte, gente, e a obrigação for infungível, primeira coisa, como que é que eu forço o cumprimento de uma determinada obrigação? Quando vocês estudaram com o professor Daniel, deixa eu ver se tem alguém aqui com dificuldade. A Rose respondeu aqui que vai ver a gravação e tudo. E aí, como é que eu forço, gente, cumprimento de uma determinada obrigação? Tem algum mecanismo? Tem gente que manda prender a pessoa? Sim ou não? Não. Não tem jeito. Como é que eu forço o cumprimento de uma obrigação, então, gente? Através de qual instituto? Execução? Como que é que eu faço
para poder, beleza, eu tenho um cumprimento de sentença, mas como que eu faço para que aquela pessoa devidamente intimada cumpra aquela obrigação rápido? Tem algum mecanismo que force, que tente aí coagir essa pessoa para ela poder efetuar esse pagamento de uma forma mais rápida? Multa? Multa. Exatamente, tá? A multa, gente, a multa diária, que foi o que vocês já aprenderam com o professor Daniel, que são as astrentes, tá? Exatamente, Sérgio, as astrentes, tá? A astrente, gente, é uma multa diária, é uma multa que ela é fixada pelo juiz, ela está prevista lá no parágrafo 1º do artigo 537, e é uma forma que o juiz tem, gente, de forçar o cumprimento de uma determinada obrigação. Já que não existe a possibilidade da prisão civil, né, nesses casos, a única possibilidade que a gente tem de prisão civil é do devedor de alimentos, no caso, os alimentos urgentes. Então, já que não existe a possibilidade da gente, né, mandar prender essa pessoa, uma forma de coagi-la a efetuar o cumprimento da obrigação é exatamente a fixação das frentes. Então, a pessoa ela teve aquele prazo para poder cumprir, que foi o prazo fixado na sentença ou no título executivo judicial. Se transcorreu aquele prazo, gente, sem que ela tivesse cumprido a obrigação, já vai começar a contar a multa diária. Essa multa diária, gente, ela não tem uma fixação específica. O juiz é que vai fixar o montante devido de acordo com o caso concreto, tá? Alguns juízes fixam, por exemplo, multa diária de R$ 1.000 limitado a R$ 20.000, tá? Fixa lá e coloca uma limitação, para ela também não ficar muito onerosa, muito excessiva. E essa multa, gente, ela é devida ao exequente. Então, o exequente ele vai ser beneficiado por essa multa, tá? Então, a primeira coisa que vai acontecer é começar a contar a multa diária, tá? Então, você não vai cumprir a obrigação? Não, não vou. Beleza, então nós vamos fixar a multa diária. R$ 1.000 todo dia, um salário mínimo todo dia, meio salário mínimo, enfim, o juiz fixa esse patamar. Beleza? Esse é o primeiro passo. Ah, professora, mas é efetiva? É, gente. Quando você mexe no bolso de alguém, existe uma efetividade, tá? Porque a pessoa ela não vai ficar ali, né, esperando só aquela dívida aumentando, tá? Ela não vai ficar esperando para poder ver aquela dívida aumentar, tá? Bom, então a primeira possibilidade que a gente tem é essa fixação da multa diária, certo? E aí a gente vai analisar, gente, no caso concreto, se é possível a obtenção de tutela por um resultado prático equivalente, tá? Existem algumas situações de obrigação de fazer em que, embora seja uma obrigação personalíssima, eu consigo o mesmo efeito de uma outra forma, tá? Nesse caso, gente, do cantor, né, no caso do pintor, é mais difícil, tá? Mas eu vou dar um exemplo para vocês que até tá no nosso, tá na nossa matéria, que vocês vão enxergar como que isso é possível. Vamos supor, gente, que uma determinada empresa ela tá poluindo muito o meio ambiente, tá? Mas muito, muito mesmo. E ela tá despejando gases sem qualquer tipo de filtro. Não há instalação de filtro nas chaminés. E então o juiz, ele condena a empresa numa obrigação de fazer. Qual? Que ela coloque filtros nas chaminés, para poder evitar que esses poluentes eles atinjam a atmosfera in natura, ok? E a empresa, então, ela deixa de cumprir essa determinação, certo? O exequente, então, dá início ao cumprimento de sentença, a empresa é devidamente intimada para poder comprovar que colocou os filtros de ar, tá? E a empresa não coloca esses filtros de ar, certo? O juiz, então, fixa uma multa, tá? De R$ 1.000 ao dia, por exemplo, né? Uma multa de R$ 2.000 ao dia, para poder forçar mesmo o cumprimento da obrigação. E a empresa, ela permanece inerte. Ela fala assim, ah, tá bom, para mim tá valendo a pena aí efetuar o pagamento dessa multa. Existe algum resultado prático equivalente para poder evitar que o meio ambiente continue recebendo a mesma quantidade de poluição? Nesse caso, existe. Qual? Suspensão dos serviços da indústria. Se essa indústria
está poluindo o meio ambiente e está se recusando a cumprir uma obrigação de fazer, ou seja, a instalação dos filtros de ar em suas chaminés, é muito simples resolver a situação. Como? Eu simplesmente fecho a indústria. Se ela estiver fechada, ela não vai estar poluindo o meio ambiente, não é verdade? Então, neste caso especificamente, existe a possibilidade da obtenção de um resultado prático equivalente, tá? Qual? O encerramento das atividades dessa indústria, né? De forma coercitiva, tá? Existe uma outra forma? Sim, existe uma outra forma. Por um acaso, seria possível, embora houvesse gasto, a contratação de um terceiro para poder instalar esses filtros de ar lá dentro da indústria? Sim. Ah, mas é propriedade privada, professora. Sim, por isso que eu estou dizendo que excepcionalmente é possível que a gente, no caso, né, daqui a 10 minutos vai cair essa conexão, gente. Então daqui a pouquinho eu vou mandar o link da próxima, tá? Por isso que eu estou dizendo que, excepcionalmente, no caso das obrigações de fazer, é possível, né, infungíveis, é possível que a gente tenha a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, tá? Então, esse é um caso em que isso é possível. E aí, nessa situação específica, gente, o que eu faria, então? Um terceiro contratado às expensas, né, do devedor, ou seja, para que essa indústria assumisse esse custo posteriormente, ele seria contratado para poder entrar dentro da indústria e instalar os filtros de ar, tá? Se isso for possível, gente, vai ser realizado, né, esse trabalho, tá? Isso é muito importante. Vai ser realizado esse trabalho. E aí, gente, o terceiro ele vai trabalhar de graça? Essa pessoa, por exemplo, porventura, contratada excepcionalmente para esse serviço, ela vai fazer isso de graça? Não. Como é que é o procedimento? O exequente, ele adianta os custos para esse executar, para esse terceiro, né, desculpa, para esse terceiro poder executar o serviço, tá? Poder fazer aquele serviço de instalação das chaminés, dos filtros nas chaminés. E aí, gente, esse montante que ele adiantou para esse terceiro vai ser incluído no cumprimento de sentença. Então, o que vai acontecer com esse cumprimento de sentença, gente? Que inicialmente era de uma obrigação de fazer. Ele vai ser convertido em cumprimento de sentença por quantia certa, tá? E aí, gente, sem prejuízo de uma multa que a doutrina, né, e a própria lei, elas prevêem no Código de Processo Civil, que é uma multa por litigância de má-fé. Uai, professora, litigância de má-fé? Sim, é uma multa por litigância de má-fé. Olha só, gente. O executado ele foi devidamente intimado para poder cumprir a obrigação. Ele se recusou ao cumprimento da obrigação. Então, ele é tido, nesse caso, como litigante de má-fé, tá? Ele está violando a boa-fé objetiva do processo. Então, vamos resumir. Se for possível a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, ou seja, uma outra pessoa executar o serviço ou de alguma outra forma, né, eu conseguir que o serviço seja executado, né, o efeito prático seja atingido, os custos que envolverem, gente, essa situação da contratação do terceiro ou mesmo desse resultado prático equivalente deverão ser incorporados ao cumprimento de sentença. Esse cumprimento de sentença ele vai ser convertido em cumprimento de sentença por quantia certa, mais o pagamento da multa por litigância de má-fé. Beleza até agora, gente? Todo mundo entendeu? Vou esperar vocês me responderem. Consegui entender. Alisson, Luiz, Sérgio, Wesley. Beleza. Alisson entendeu também, Alisson? Sim. Uhum. Então, ótimo, tá? Mas pode acontecer, gente, daquela obrigação, de fato, não poder ser cumprida por outra pessoa, tá? É o caso, por exemplo, né, de vocês contratarem por meio de WhatsApp, vocês não chegaram a fazer um contrato, porque se vocês tivessem feito um contrato, nós não estaríamos falando de um cumprimento de sentença, sim de uma execução, né? Vocês não chegaram a fazer um contrato, vocês fizeram uma contratação simples via WhatsApp, né, ou de boca, tá? Em relação ao Jorge Mateus, né, que foi aí o escolhido para poder cantar na formatura de vocês pelo Wesley.
E aí, o que aconteceu, gente? Eles não cumpriram a obrigação, tá? Nesse caso, gente, já passou a formatura de vocês, não há mais viabilidade no cumprimento da obrigação, ou, né, mesmo que vocês fizessem uma festa posterior, tá? Mesmo nessa festa posterior, o Jorge e o Matheus, eles descumpriram a obrigação. Né? Então, para vocês também não existe possibilidade de substituição, exatamente, Wesley, não existe possibilidade de substituição desses cantores por outros. Nessa situação, então, gente, como não há possibilidade, não há viabilidade em relação a esse cumprimento, né? Ou não há possibilidade da obtenção de resultado prático equivalente, o que vai acontecer com essa obrigação de fazer? Ela vai ser convertida em perdas e danos, tá? Essas perdas e danos, gente, para ser apurado o valor devido, vai haver uma liquidação. Então, depois que o juiz fixar essa conversão em perdas e danos, tá? Deverá haver o procedimento de liquidação de sentença para poder apurar qual que foi o prejuízo efetivo e designar o valor. E aí, depois da liquidação, vai prosseguir, então, esse cumprimento de sentença por quantia certa, sem o prejuízo do pagamento da multa por litigância de má-fé. Ou seja, vai ter que pagar o valor das perdas e danos que forem liquidados, tá? Mais o pagamento da multa por litigância de má-fé. Ok? Então, mais uma vez, esse cumprimento de sentença de obrigação de fazer vai ser convertido em cumprimento de sentença por quantia certa. Tá? Por isso, gente, é muito comum que a doutrina, ela fixe o seguinte, ela fale o seguinte, que no caso das obrigações de fazer, nas obrigações de não fazer, nas obrigações de entrega de coisa, a conversão dessas obrigações, gente, em o cumprimento de sentença por quantia certa é muito comum, tá? Por quê? Porque se a prestação de serviço não for viável mais, se a prestação de serviço não for realizada, se for uma obrigação de fazer infungível sem a possibilidade de um resultado prático equivalente, né? Ou mesmo no caso da obtenção de resultado prático equivalente, vai ter que ser apurado esse valor. Né? Então, sempre que houver a conversão, gente, em valores, vai haver o prosseguimento, a transformação desse cumprimento de sentença, né, inicialmente de fazer em cumprimento de sentença por quantia certa, tá? É uma outra peculiaridade desse nosso procedimento. Até agora, gente, alguma dúvida? Alisson, Sérgio, Ana, Luiz, Wesley, alguma dúvida? Não. Beleza. Eu vou encerrar essa conexão, já vou mandar o link, tá? Da próxima para vocês no grupo, ok? Para que vocês possam, no caso, já conectar na nossa próxima aula, certo? Tudo bem. Eu estou mandando agora lá no grupo, tá bom, gente? Tô achando ela aqui, tô mandando agora lá no grupo. E aí, vocês podem desconectar dessa reunião, que eu vou encerrá-la agora, e conectar na próxima. Acabei de mandar aí para vocês, tá bom? Beijo, até daqui a pouco, tá? Não dispersem, não sumam.